Olá, meu nome é Lucas Mesquita de Moura e eu estarei apresentando um trabalho sobre a modulação da hidrofobicidade de PBAT via incorporação de óxido de zinco modificado. Bom, para começo de conversa é interessante falar sobre o PBAT, que é um polímero que possui uma fração aromática que confere a este boas propriedades mecânicas, semelhantes até a do polietileno, e possui qualidades, que são essas que ser obtido a partir de recursos fósseis e ser biodegradável. Porém, também existem desvantagens. Esse polímero se degrada facilmente na presença de água, diminuindo assim, né, seu tempo de prateleira, e a introdução de uma substância hidrofóbica pode modificar essa interação do polímero com a água, o tornando mais hidrofóbico e, consequentemente, aumentando seu tempo de prateleira. Dessa forma, utilizaremos o óxido de zinco, visando modificar a superfície desse óxido para torná-lo mais hidrofóbico e anexá-lo à matriz do PBAT. Né? Além dessa característica hidrofóbica, o óxido de zinco também apresenta alta estabilidade química e, quando anexado a um polímero, ele pode introduzir mudanças nas suas propriedades mecânicas, térmicas e óticas e também propriedades antibacterianas que não são o foco desse estudo. Bom, para realizar a modificação desse óxido, deve ser feito, em um primeiro momento, a protonação deste. Nesse estudo, utilizaremos o ácido sulfúrico, um ácido bem forte para protonar. Para realizar essa etapa, foram separados 100 gramas de óxido de zinco para 28 ml de H2SO4 e água destilada. Esses cálculos foram obtidos através dos dados de massa molar, pureza e gravidade específica do ácido. Esse sistema foi agitado mecanicamente por 2 horas e depois submetido a 2 lavagens, sendo a primeira utilizando uma solução hidroalcoólica de 46% e a segunda com etanol 99%, uma limpeza mais detalhada. É interessante notar que o rejeito do filtrado foi testado com uma fita de pH e apresentou um pH próximo de 7, indicando que grande parte do H+, ficou no óxido, o que indica um sucesso nessa etapa. E após isso, após a secagem, o óxido protonado foi separado em 3 LMAs, cada um contendo 20 gramas. Após a protonação do óxido, agora fica possível a incorporação da amina, que vai atuar com sua cadeia hidrofóbica para aumentar a repulsão com a água. Nesse sentido, utilizaremos a octadecioamina, que possui uma longa cadeia hidrofóbica. Nessa etapa, os 3 alermaias anteriormente separados formam 3 proporções diferentes de óxido amina, respectivamente, onde no primeiro nós temos 5 gramas de octadecioamina, uma proporção 4:1, no segundo uma proporção 2:1 e no terceiro uma proporção 1:1. Essas separações foram feitas de maneira a podermos analisar mais para frente o sucesso da modificação e, além disso, foram adicionados 150 ml de etanol e todos os LMAs foram levados para agitação por 48 horas. Terminada a reação, as amostras foram lavadas com uma solução hidroalcoólica. Bom, nessa última etapa foram preparados os filmes poliméricos pela técnica de caching, que consiste na preparação de uma solução filmogênica seguida de sua secagem da estufa. Esses filmes serão necessários para a realização dos testes no medidor do ângulo de contato. Bom, dessa forma utilizaremos 1,2 de cloretano para solubilizar o PBAT e o óxido modificado para a criação dos filmes poliméricos com as concentrações de 1, 2, 3 e 5%, além, claro, do PBAT puro também. Podemos ver aqui as quantidades utilizadas para formar cada concentração e, posteriormente, essas soluções foram levadas para agitação magnética por 48 horas e, seguindo a técnica de caching, foram secados na estufa. Na parte de resultados, o primeiro resultado importante foi obtido através da espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. Essa técnica estuda a interação da energia eletromagnética com a matéria, já que ligações químicas possuem diferentes frequências de vibração. Dessa forma, é emitida uma radiação eletromagnética na faixa do infravermelho, e essa radiação só é absorvida se a frequência for igual às frequências naturais da ligação em questão. Como cada ligação possui sua frequência de vibração, a análise por FTIR nos entrega praticamente uma identidade das moléculas. Aqui podemos ver alguns tipos de vibrações, no caso axiais, que acontecem aqui em distâncias interatômicas, e deformações angulares, que têm modificações de ângulo no plano e fora do plano também. Como podemos ver aqui, nós temos a análise de FTIR do óxido de zinco puro e da octadecioamina aqui. E nesse slide temos aqui os resultados das proporções 1:1, 2:1 e 4:1. Você pode perceber que existe uma
semelhança entre elas, principalmente a de 4:1 na de 2:1, porém, daqui para frente, para fazer os outros testes, utilizaremos essa proporção 1:1 aqui. Nessa proporção 1:1, conseguimos ver uma semelhança imensa com a parte da amina, principalmente essa região aqui dotada de ruídos, né? E dessa forma, essa alta semelhança e o desaparecimento da banda da região de 3:3:1, que deu origem a esse dubleto largo aqui de baixa intensidade, que pela literatura indica também uma boa anexação da amina, e também existe o surgimento de uma banda larga de amina de baixa intensidade, que corresponde a uma deformação angular de uma ligação nitrogênio-hidrogênio em 1611, que é mais ou menos nessa região aqui, que pela escala da figura não dá para perceber muito bem. Porém, quando a figura é vista de uma forma completa, dá para se perceber que existe um pequeno vale aqui, que é o que corresponde a essa banda de baixa intensidade. Esses resultados indicam que houve uma boa incorporação na amina na superfície do óxido. Os próximos dados foram obtidos em um medidor de ângulo de contato, que avalia a interação da água com a superfície em que a gota é depositada por meio do ângulo entre a superfície e a gota. Lembrando que a gota também sofre interferência da superfície do material. Bom, o primeiro teste foi para comprovar que, além do teste feito pelo FTR, uma boa anexação da amina, já que foram feitas pastilhas do óxido modificado para comprovar se houve ou não uma maior hidrofobicidade nesses óxidos modificados. Quando o teste foi feito na pastilha de óxido de zinco puro, houve completa absorção da gota d'água, ou seja, não existe foto para representar isso. Porém, já que a gota foi completamente absorvida, é nítido perceber que é uma estrutura completamente hidrofílica. Quando fazemos o resultado para a pastilha de proporção 4:1, ou seja, que tem menos amina, você já consegue perceber um ângulo médio de 114,8, comparando com o resultado inicial de uma superfície que absorveu toda a gota d'água, é um resultado ótimo, comprovando, mais uma vez, que a amina está bem dispersa na superfície do óxido. Quando fazemos a pastilha com proporção 2:1, observamos um ângulo médio de 108,8 graus, porém é nítido perceber que aqui houve um certo problema com o teste, já que teve uma certa dificuldade de determinar onde era o fim da superfície, onde era reflexo, onde não era, porém, mesmo assim, já demonstra um resultado ótimo. E sobre a pastilha 1:1, nós perdemos a foto sobre o teste realizado, mas assim, tudo indica que seria um resultado ótimo, já que você está aumentando a concentração de amina. O máximo que poderia acontecer é o teste se manter mais ou menos nessa média de ângulo aqui, o que também indicaria um ótimo resultado. Agora entrando no resultado dos filmes de PBAT, de começo é interessante perceber o teste feito em um filme de PBAT puro, feito pela técnica de Cashin, assim como todos os outros que veremos a seguir. Podemos ver aqui um ângulo médio de 82,3, e quando introduzimos 1% da partícula de óxido modificado, já vemos um aumento nítido da hidrofobicidade. Temos um ângulo médio aqui de 104,8 graus, enquanto os ângulos laterais da esquerda de 103,9 e o lateral da direita 104,1. Aumentando essa concentração de carga, podemos ver um aumento bem pequeno no ângulo médio, quando comparado com esse aqui. Esse aqui ficou 104,8, esse 105,4. Quando aumentamos a proporção, vemos que houve um decréscimo no ângulo, o que pode de novo ter significado algum erro sistemático no processo. E quando vemos 5% desse óxido modificado, nós temos um ângulo médio de 103,8 graus. Sendo assim, esse trabalho nos leva a algumas conclusões. O primeiro é entender que o conjunto de FTIR com o medidor de ângulo de contato indicaram um sucesso na modificação feita no óxido. O FTIR, por demonstrar que o óxido modificado apresentou certa semelhança à amina, que houve desaparecimento de bandas, surgimento de dubletos e surgimento de bandas de baixa intensidade, todos esse conjunto de dados nos dá a informar que houve uma boa anexação da amina. E o teste do ângulo de contato, comparando com o óxido de zinco puro, que absorveu toda a água, todas as outras pastilhas com as diversas concentrações repeliram a água com ângulos acima de 105 graus, ou seja, indicando um sucesso na modificação feita do óxido.
A outra conclusão é que a presença da carga no filme do PBAT indicou um aumento na hidrofobicidade da matriz polimérica, já que no filme puro o ângulo de contato era cerca de 80 graus em média e passou, com a utilização da matriz, ter uma média ali de 105 graus, indicando um sucesso também na dispersão da carga no filme de PBAT. Outra conclusão são que as diferentes concentrações de carga não surtiram um efeito tão grande no ângulo de contato, podendo ser mostrado já que as diferentes concentrações de carga não apresentaram uma variação grande no ângulo de contato, algumas tendo até uma diminuição por conta de erros sistemáticos. Bom, essas são algumas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho. Queria agradecer a todos pela atenção